então, mestres do amanhecer, aqui analisando, venho transmitir para vocês a importância da vida de Deus em nossas vidas, né? Você vê que na prece de Sabá, ela é muito importante, essa prece, porque em todas as suas palavras, ela nos traz uma profundidade, tá? Do encontro conosco, né? A tão necessária expressão que nós chamamos de transmitir a presença divina na nova era, nesse novo tempo, ampliar, sair da velha estrada, né? Iluminar a consciência, reunir os reinos de sua natureza e criar uma simbiose, tá? A gente tem explicado isso aqui para vocês, e é tão importante refrisar isso para que vocês possam se sentir dinâmicos, tá? Dinâmicos na alma, para que a sua alma, mestre do amanhecer, possa navegar na direção dessa estrela testemunha, tá? Que rege esse universo, tá? Esse universo aqui, ele é monitorado, ele tem uma progressão evolutiva, nada do que foi construído, tá? Fica inerte ali, parado, tudo está evoluindo, tá? E nós estamos recebendo essa frequência através da prece de Sabá, a vida de Deus em nossas vidas, a união da fé e da ciência, tá? Isso nos faz cientista, tá? Quando nós reunimos fé e ciência, nos tornamos um cientista espiritual, um cientista esotérico, um cientista místico, tá? Entende? E a gente deixa as vestes religiosas. Por que nós estamos combatendo no bom combate as vestes religiosas? Porque elas precisam mudar de característica, tá? Se nós não combatermos essas vestes religiosas dentro da doutrina, ela entra com uma coxa de retalho e o mestre fica encafifado, fica parado, ele não consegue deslanchar, tá? Por quê? O mestre ele está entrando num sistema crístico, num poder iniciático, né? Que ele vai fazer a desobsessão. O que é a desobsessão? É fazer o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, entende? É fazer com que a pessoa saia da incompreensão, que ela busque os conheceres verdadeiros, tá? E que ela possa ouvir a sua própria voz, entende? Mestres do amanhecer, que ela possa ser em si, né? E ela desenvolvendo a sua energia, que nós chamamos comumente de mediunidade, né? Ela vai conseguir reunir a sua natureza e ouvir o seu silêncio dinâmico, tá? Então ela vai, com isso, desenvolver e depois expressar a presença divina. É aquilo que Jesus fez quando ele fez o Vinde a mim, né? Ele subiu aos montes. Vinde a mim todos aqueles que estão aflitos, magoados, tristes, né? O vinde a mim, chamou para ele, né? E disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim. Mas ele não falou isso de uma forma egoísta, né? Ele estava dizendo ali que ele tem as condições de ensinar você a caminhar para ser em si, entende? Ele não falou aquilo para te fanatizar. É porque, na época, a humanidade não tinha ainda abertura, não tinha cultura para poder entender as palavras de Jesus. Foi por isso, mestre, que ele disse, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras para sempre. Tá? Foi por isso também que ele disse, vocês poderão fazer as obras maiores que as obras que faço. Tá? Foi por isso também que ele disse, naquele momento, quando os fariseus o indagavam, né? Quando os fariseus o questionavam, tentavam colocar ele em contradição, então mostre-nos o Pai. Ele disse, há tanto tempo que eu estou com vocês, quem me vê ver o Pai, eu e o Pai somos um. Foi por isso que eles acreditaram que Jesus era Deus. Mas eu tenho muito mais profundidade para falar isso a vocês.
tá? Porque quando um homem está mediunizado, ele é Deus, tá? Entende? Ele é Deus. Mas Jesus não disse que ele era Deus. Isso ficou essa confusão na cabeça dos religiosos. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Mas a humanidade não sabia o que era Deus. Não sabia, mestres. Tá? Deus para eles era uma única coisa, era um único ser. Era uma altura inalcançável. Entende? Tá? É por isso que eles começaram a dizer que só ele era ele. Tá? Prestai atenção, mestres do amanhecer, o que vocês estão recebendo agora aqui para vocês. Tá? Eu venho tentando ampliar para vocês o conhecimento para que vocês possam discernir verdadeiramente e alcançar a sua iluminação. Porque os religiosos, mestres, não aceitam o karma. Eles não falam do sentiu por sentiu. Eles têm a fé, eles querem o milagre. Entende? E o milagre naquela época foi a expressão de Jesus. Entendam-se em si. A expressão de Jesus, qualquer um de nós, trabalhando, vai se expressando, no mínimo que for. Você quer ver uma ideia? Né? Se você tomar uma decisão de limpar o ambiente, ele reflete a sua mentalidade. Se você tomar a decisão de organizar um ambiente, ele reflete a sua mentalidade. Se você não organizar, fica desorganizado, fica tudo feio, fica tudo sujo. Tá? Então, no mínimo que for, você começa a organizar. Tá? Entende? Tá? Você se organiza. Você, quando você mergulha no teu eu, né? Por isso que a prece de Sabá é importante, porque ela nos faz amar. Ela nos traz, mestres do amanhecer, a oportunidade de amar a nós mesmos e uns aos outros. Você vê que a prece diz assim: eu estou rodeado pelo ser puro, né? E no Espírito Santo da vida, amor e sabedoria. Olha que grandeza, né? Eu conheço a tua presença e poder, ó abençoado Espírito, conhecer a presença mesmo. A tua divina sabedoria, né? Aumenta sempre a minha fé na vida e na tua perfeita lei. A perfeita lei, prestai atenção. Eu sou nascido de Deus puro dos puros, e sendo feita a sua imagem e semelhança, sou puro. Nós somos centelhas divinas, que viemos para experienciar a vida. Né? A vida de Deus é a minha vida. E com ele vibro em harmonia e integridade. Precisamos ter integridade para poder buscar a presença divina. Né? O conhecimento de que tudo é bom me libertou do mal. Quer dizer, nós não vamos mais ficar pensando negativamente, atraindo coisas pesadas. Vamos pensar em coisas evoluídas, em coisas que em oportunidades, entende? Transformar as energias. O jaguar, mestre do amanhecer, ele é um transformador de energia permanente. Ele é quântico. Ele é quântico, é a mesma coisa que dizer dinâmico. Aqui fora chama de quântico, dentro da doutrina nós chamamos dinâmico. Tá? Então ali, de tanto estar rodeado pelo ser puro no Espírito Santo da vida, tá? Ele desenvolve a caridade, a sabedoria, tá? Na missão que do meu Pai foi confiada. Né? Então isso é a vida de Deus em nossa vida, é o mestre experienciar, né? O caminho que Jesus colocou, entende? Amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou. Né? Por isso que ele disse que ele era o caminho, tá, mestre? Agora desconfie, mestre, desconfie. Por que Pai Seta Branca tem uma seta na mão? Né? Por que a seta é deitada? Por que a seta não é em pé? Por que a seta é deitada, mestres? Temos muitos que falar, né, mestres, do amanhecer?
É a oportunidade de vocês, de nós outros, entrarmos no caminho, mestres, para uma evolução permanente, tá? Entende? Há muito, mestre, do que saber, muito do que ensinar. Tá? Até uma centelha alcançar a sua plenitude, ela demora. Demora, mestre. Porque na estrada longa da vida, ela tem um período que ela fica agregando. Outro período ela está desagregando. Né? Outro período ela vai estar equilibrando. Esse período que nós estamos aqui na doutrina é do equilíbrio. Anodaya, Anodaya. Sol e Lua. Tá? Por isso que nós precisamos alcançar a filosofia. Tem muito mestre que quando fala de filosofia para ele ignora. Porque é ignorância isso. Tá? A filosofia, mestre, é o conhecimento. Tá? Esse conhecimento filosófico, ele nos leva aos extremos, que é você percorrer o entendimento das coisas para que você possa aculturar e depois você vir de dentro para fora, que nós chamamos de dentro para fora de sabedoria. É quando você ouve a sua própria voz, entende? Tá? Chega um tempo, mestres, não se envaideçam com isso. Você vai ouvir a sua própria voz. Um doutrinador mediunizado ouve a sua voz. Um apará mediunizado, ele ouve o seu mentor. Tá? Um apará assim, mestre. Se ele tiver com alguma situação, ele para um pouquinho aqui, só ele aqui, o mentor dele. Daí a pouco ele tem a resposta. Agora o que cabe é ele acreditar na sua própria voz. O que cabe é ele discernir o que é a sua própria voz, o que é o ego. Entende? Porque às vezes ele não está ouvindo a sua voz, ele está ouvindo o ego. Qual é a diferença do ego para a sua própria voz? Porque o ego, ele inflama. O ego, ele exagera. O ego, ele não distribui, ele não reparte. Entendeu? Ele só quer para si. Né? E a sua própria voz, ela vem sobre todas as coisas, ela vem sobre você e sobre o próximo. Você vê que ela chega, quando sua voz chega, ela relaciona. Ela relaciona o ambiente, ela relaciona a pessoa, ela relaciona uma semelhança, uma simbiose. Né? A sua própria voz é assim. Ela não julga, não se irrita, não fica magoada. Ela tem tenacidade. Né? A sua voz, ela está por todos, tá? E o ego não. O ego é só eu, e depois eu de novo, e depois, se der, é para você. O ego é desse jeito. Mas faz parte da construção evolutiva. Há um momento que você agrega e outro momento que você desagrega. Há um momento que você está enricando e há outro momento que você está perdendo a riqueza, tá? Você passa pela experiência da conquista e você passa pela experiência também de deixar tudo. Você imagina desencarnar um bilionário hoje? Né? Vocês já pararam para imaginar o quanto que esse cara, esse bilionário, vai passar de sofrimento, de observação, para ele deixar tudo aqui na Terra, tudo que ele trouxe, tudo que ele construiu? Agora, se ele tem um conhecimento no acasco dele, na individualidade, ele não sofre com isso do outro lado, nem do lado de cá. Ele deixa sempre oportunidades, ele deixa sempre. Então nós temos espíritos evoluídos que vêm para a área da economia, nós temos espíritos evoluídos que vêm para a área da ciência e tecnologia, nós temos espíritos evoluídos para todas as áreas que vocês possam imaginar. Né? E a massa, elas formam às vezes a grande resistência. O que quero dizer para vocês? Que aqui na doutrina do amanhecer, nós estamos recebendo esse campo de pessoas energéticas que chegam, né?
com problemas transcendentais, que os outros chamam de problemas espirituais. Nós vamos falar agora mais profundamente do problema transcendental, do transcendente, de onde ele passou, o que foi que ele percorreu, como é que fez e por que está aqui agora. Isso é o transcendente. O espiritual ele ainda é cego ainda. A pessoa fala, não, espiritual eu não sei. Transcendental é ciência, é estudo, tá? E nós vamos nos acostumando a fazer a desobsessão, que é a cura desobsessiva. É o desapego material, é o desapego do ego, né? É a reunião dos seus reinos de sua natureza, é a simbiose, é a aferência, é a semelhança, é uma grande aferência na vida dos seres humanos, você se assemelhar. Né? E aqui nós estamos saindo das imagens. A imagem, filosoficamente, ela foi criada para poder fazer você pensar, para poder a sua mente direcionar. Mas a imagem por si mesma, ela é cega, surda e muda. Ela não te fala nada, tá? É você quem faz a semelhança. Mas se você colocar uma imagem dentro de sua casa, ela reflete. A imagem tem poder de reflexão, tá? Pelas cores, pelo design, tá? Ela tem, tá? A simbologia toda ela tem efeito. Só que quem não tem esse conhecimento, aí ele faz uma mistura de sal e açúcar, tá entendendo? Aí ele começa a falar um monte de coisa, não adorarás ídolos, de imagem, aquela coisa. Eles fizeram uma mistura aí, uma coisa assim terrível, até de explicar novamente aqui. Tá? Porque, mestre do amanhecer, o maior ídolo da Terra hoje é o dinheiro. Tá? Depois, o poder. E eles não conseguem se livrar desse ídolo. Não conseguem. Tá? Porque se fosse para se livrar do ídolo somente da imagem, da estatueta, isso seria fácil. Né? Seria fácil. Porque ela não se mexe. Ela é apenas uma referência de um ponto de uma energia. Tá? Por isso que vocês veem, com o passar dos tempos, quando o mestre vai entrando na sua dinâmica, né? Prestai atenção. Quando ele vai entrando na sua dinâmica, na sua grande infusão, ele olha para a imagem diferente, como um ponto de referência, que ali está a energia da esquerda e à direita daquela imagem ali, tem cavaleiros espirituais. Tá? Então ele reverencia ali. Ele sabe onde é que está a energia de Pai Seta Branca, ali dentro do templo, tá? Onde ela está centralizada, tá certo? Ele sabe onde é que está centralizada a energia de Jesus, e assim das princesas, dos mentores que regem a casa, do ministro. Se você colocar uma imagem lá do Trinojarã, do Tumuxi, do Araquém, do Sumanã, ali está projetada a energia deles, entende? Só que nós estamos mais na energia. Tá? Agora, quem está chegando precisa da imagem para poder fazer a semelhança. Agora, quando nós chegamos diante da imagem, essa semelhança é que está em nós. Nós movimentamos a energia da imagem. Mas nós não congelamos, nós não podemos congelar. Nós não podemos fazer dela uma escultura. Entende? Vocês estão entendendo, mestre? Não é fácil entender isso aqui tão rápido. Tá? Aí os protestantes começaram a protestar sobre isso, mas não se livraram do dinheiro e nem do poder. Não se livraram. Não se livraram da ambição. Porque a ambição poderia até ser sadia. Não se livraram da ambição. Tá? Então é por isso que Pai Seta Branca diz, cuidado, filho, com as grandes filas que avançam dizendo estar em busca de Deus, estão em busca apenas da sua segurança individual. Por isso que eles fazem promessa, né? E depois eles vão pagar as promessas. Entende? Isso é ridículo, isso. É lamentável dizer, mas precisa ensinar. Tá? E quando ele chega aqui na doutrina que ele vê essa situação desmoronando, ele não quer acreditar, ele não quer ser um cientista, né?
Ele não quer fazer um experimento da energia. Tá? Por quê? Se você faz o experimento da energia, você sentiu que a energia pesou, você tem consciência dela, você vai lá, faz uma mesa. Participa da mesa, doutrina, participa dos rituais de uma contagem. Daí a pouco você sai leve. Tá? Só que aí, depois que você passa por uma desobsessão, você precisa desembarcar com uma consciência mais elevada lá na frente, que é um momento que você é auxiliado. Né? Ao outro momento você irá auxiliar. Chega um momento que você mesmo se auxilia. E aí, é essa que é a dinâmica da evolução. Você não vai poder ficar todo o tempo só sendo auxiliado. Você precisa ser mestre em si mesmo. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Isso está muito estampado na porta do templo. Porque isso aí ele disse, isso é verdadeiro que Jesus falou. Mas ele chamou nós para sermos em si. Entendeu, mestre? Ali era o chamado para sermos em si. É isso aí. Então, na expressão, há tanto tempo que eu estou com o Pai, eu e o Pai somos um. Mostres então o caminho. Eu sou o caminho. A verdade é a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. A mensagem de Jesus, esse que é o Evangelho de Jesus, que os apóstolos desdobraram nessa expressão, né? E de lá para cá, a cada tempo a gente vem tendo ampliações do que Jesus quis dizer. Que o homem daquela época não tinha condições ainda de entender. Quando ele falou, vai para o teu quarto com porta fechada, tu quando orares, vai para o teu quarto, fechada a porta. Você fala com ele, ele vê o que se passa, ele vê o que te diz. Tá? Esse quarto com porta fechada, ele usou o termo quarto, que hoje nós chamamos do templo íntimo, é voltar para dentro de si mesmo. Então, os homens naquela época não tinham condição de voltar para dentro de si mesmo. Veja que quando ele falou para Nicodemos, para nascer de novo, eles interpretaram que nascer de novo seria eles entrar no útero da mãe. Como que nós vamos entrar no útero da nossa mãe? Né? Nascer de novo. Isso é permanente, isso nascer de novo. São vestes que fazemos diariamente, todo dia renascendo. Por isso, mestres do amanhecer. Mestres do amanhecer, mestres do sol e mestres da lua, que é a fé e a ciência junta. Tá? Entende? Nós somos manipuladores de energias, nós manipulamos a energia. Nós não deixamos a energia ficar parada, tá? Todo mestre que faz a sua preparação em manhante de amor, que tudo emana em favor, sobre o divino do Senhor, plana, ficou dinâmico ali. O eu superior dele projeta nele ali naquele momento. Senhor, Senhor, faz a minha preparação, para que neste instante possa eu estar contigo. Meu Senhor e meu Deus. Novamente, meu Senhor e meu Deus. Você está se projetando no seu eu superior. Né? E quando você vai encerrar, Senhor, Senhor, encerro nesse instante o meu retiro, pedindo outra oportunidade de poder estar contigo. Então ele encerrou o retiro dele. O que é o retiro? Porque quando ele se preparou, ele se retirou desse mundo aí fora, para formar uma dinâmica dentro do templo, que é a casa transitória, que na verdade, mestre do amanhecer, o templo é no teu íntimo. As casas são transitórias e os mestres são transitórios. O Senhor tem o seu templo em meu íntimo. Nenhum poder é demasiado ao poder dinâmico do meu espírito, o amor, e a chama branca da vida reside em mim. O templo é no íntimo, as casas são transitórias. Você não encontra Jesus nas casas transitórias, você encontra dentro de você. Presta aí atenção, nesse alvorecer. Tá? As casas são transitórias, são providências para fazer a cura desobsessiva dos cegos, dos surdos, dos
os mudos e para os incompreendidos. Para receber os pacientes, as almas tristes, nós vamos até as casas transitórias, tá? Para transformar a energia. Lá nós temos a energia organizada. Então, se as casas são transitórias, nós teremos que ser também transitórios. Porque nós não podemos ficar lá. Porque Deus, a simbiose dele está aqui, nos 3 reinos de nossa natureza. Corpo, a alma e o espírito fazendo a simbiose. Tá? Fazendo a simbiose, aprendam isso. Você está se mediunizando. Você se mediunizando, você está sincronizando. Você sincronizado, você entra em alfa. Alfa é o todo. É o todo no todo e por todos, em si mesmo. Aí você estará com ele. Eu e o Pai somos um. Na hora que você fizer uma alfa, você pode dizer o que Jesus falou. Quem me vê, vê o Pai. Então, transmitir a presença divina na nova era. É isso, mestre do amanhecer. Você é o seu maior valor. Você é a sua maior fortuna. Você, com esse templo íntimo, prestai atenção, mestre do amanhecer, em qualquer casa transitória. Se você tiver a condição de se irmanar e também de se emanar, de se mediunizar, então você transmite a presença divina. Aí a força iniciática, que é proba, ela só funciona por esse aspecto. Tá certo? Por esse aspecto. Se você se mediunizar, a cabala funciona. E se a cabala funcionar, mestre do amanhecer, toda a força que passa. Aí vocês vão ver a transmutação. O Brasil precisa disso, nossas vidas precisam disso. O Brasil está precisando. Porque nós paramos de trabalhar em prol do Brasil. O Jaguar se emburcou trabalhando só em prol de si mesmo. Você vê que dificilmente você vê um comandante de um trabalho mentalizar os governantes. O quarto com a porta fechada. Salve Deus. Então, dificilmente você vê os mestres comandantes distribuindo a energia. Isso é importante. Eu preciso ensinar isso para vocês. Tá? Tem uns que não fazem porque não sabem. Tem uns que sabem e não fazem. Pensam só neles. Pois prestai atenção. Todas as vezes que vocês se encontrarem diante de uma abertura de um trabalho, de uma projeção, esteja por todos. Esteja com você e esteja com o teu próximo, mais próximo de você. Pode ser o mais próximo de você, teu amigo e teu inimigo. Só que aqui nessa formação, você não tem mais amigo e nem inimigo. Vocês ainda não entenderam por que não tem mais amigo nem inimigo, mas vai ficar para um outro áudio, com esse carinho e com esse amor. Por hora, enquanto o mestre do amanhecer, esse carinho, esse amor para vocês refletirem nas casas transitórias.